Eu conheço as tuas obras, e diante de ti eu pus uma porta aberta, para que ninguém possa fechar. Tendo pouco, não negaste o meu nome. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também guardei na habitação que há de mim sobre vossa terra, para tentares que nela habita. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se nós, quando saímos desta terra, nada podemos levar. Mas uma coisa nos acompanhará neste dia em que nós partimos daqui desta terra. Somente algo nos acompanhará. É as nossas obras. Aquilo que nós fizemos na presença de Deus, na obra de Deus. Isso nos acompanhará. Por quê? Por que será que ela nos acompanhará? Porque no dia que nós chegarmos diante de Deus no tribunal de Cristo, irmãos, o que vai ser julgado lá não somos nós, porque nós somos arrebatados, nós já estamos salvos. Mas as nossas obras serão julgadas, para que nós possamos receber galardão do Senhor. Aleluia, Jesus. E o que tu tens nas tuas mãos, o que tu estás levando para apresentar a este Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia por nós. Ah, nós clamamos por este avivamento. Sopra sobre este lugar e aviva a luz a igreja pelo mesmo fogo como nos dias de Pentecostes. Ó, vem Espírito Santo, vem e sopra sobre nós. Sopra, sopra sobre mim. Santo nome do Senhor. Creio que não sou só eu que estou sentindo esse amor. E esse amor não tem como nós medirmos. Segundo a palavra de Deus, não tem altura, não tem profundidade, não tem largura. Mas esse amor nos alcançou. Esse amor nos chamou. Esse amor nos escolheu. Esse amor nos nomeou. Esse amor nos faz assentar neste lugar e diz que é o lugar dos príncipes. É por isso que as lágrimas, irmãos, não param de descer. E aos Hebreus 6:10 nos diz assim. Aos Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mais uma vez, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com seu nome, mostraste, enquanto servir aos santos e ainda servir. Promessa linda. Deus não é o quê? Injusto. Nós sim somos injustos. Mas o nosso Deus, Ele não é injusto. Ele não se esquece. E Ele nos ama, por mais que nós falhamos. E Ele diz assim, ó, para que com o seu nome, irmãos, mostraste, servindo. E é isso que o Senhor nos chamou. O próprio Jesus Cristo, Ele veio à terra, foi para servir, nos deu exemplos de servir. Mas muitas vezes nós colocamos condições, irmãs, eu quero falar com as irmãs, né? Nós
colocamos condições em nós que nós não temos condições de servir. Nós limitamos nós mesmos e esquecemos que quem nos aperfeiçoa e quem nos capacita é o Senhor. Exemplo disso, irmãos, eu queria falar assim, uma passagem muito conhecida, que é Lucas 21, que fala da oferta da viúva pobre. Aí vai, mamãe, vai colher oferta agora? Não, irmãos. Nas nossas condições, nós podemos oferecer o nosso melhor para o Senhor. Às vezes nós pensamos que o melhor é quando nós tivermos aquela condição que na nossa mente eu preciso ter ou você precisa ter. Mas o nosso melhor é na condição que nós estamos agora. E olhando para essa mulher aqui, nós sabemos que ela depositou no altar, e ela era pobre, era tudo que ela tinha. E os outros depositavam aquilo que estava sobejando, sobrando aquilo que já cobria a necessidade deles, e o que sobrava eles iam lá e ofertavam. Mas ela não se limitou na sua condição daquele dia. Ela tinha só aquilo, mas ela ofertou ao Senhor. Então, irmãs, faça alguma coisa para o Senhor. Nosso tema diz assim: mulher, o que tens feito? Jesus está voltando. Não é pelo muito fazer. Às vezes tem pessoas que têm mais tempo, têm um intelecto melhor, tem condições melhor, pode se expressar melhor, fala melhor, tem habilidade melhor, sabe fazer tantas coisas. E nós às vezes somos limitados. Mas não é porque somos limitados nessa condição que temos hoje que nós não podemos oferecer o melhor para o Senhor. 2 meses atrás, ela perguntou, irmã Sandra, ela falou, irmã, eu estou orando, eu estou pedindo para Deus, eu quero fazer alguma coisa para o Senhor. Eu preciso fazer alguma coisa para o Senhor. Eu falei, sério, irmã? E aí? Deus falou comigo para mim fazer um bolo de aniversário para você colocar no cultinho evangelístico lá de quarta-feira para os aniversariantes do mês. Irmãos, ela faz bolo, ela trabalha em fábrica, a carga horária é pesada. Mas na condição dela, devido serviço, família, marido, mas habilidade de bolo, irmã, eu quero dar um bolo todo mês para comemorar o aniversário dessas crianças que frequentam o culto das quarta-feiras. Irmãos, nós podemos fazer alguma coisa para o Senhor, porque Jesus está voltando. Então não se limite a condições que são impostas, sim. Olhemos para o cego de Jericó. Nós vemos, quando falamos sobre ele mendigava. Ele estava ali mendigando. Ele tinha uma capa. E aquela capa ali não era porque ele queria pôr, era imposto a ele, que se ele quisesse mendigar, ele tinha que usar aquela capa e ficar sentado naquele lugar. Mas a partir do momento que ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Mas ele clamou por quê? Porque o barulho que estava acontecendo naquela cidade, naquela época, era diferente. Ele disse, esse barulho não é de compra, não é de venda. Esse barulho é diferente, é de glória, é de aleluia, é de hosanas. Aí ele entendeu que Jesus estava passando por ali, e ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E devido a ser algo imposto pela sociedade a ele ficava naquele local, clamando ali, pedindo, mendigando. Mas quando Jesus o ouve e manda o buscar, alguém bate no ombro dele e diz, tem de bom ânimo, o mestre te chama. Ele lança fora aquela capa que foi imposta a ele, aí fica mendigando, e ele foi ter com o mestre. Se porventura alguém ou você mesmo tem imposto alguma coisa, limitando a sua condição de clamar, de orar, de servir, Jesus anda a te chamar, tem de bom ânimo. E quando ele chega perto de Jesus, não sabia onde Jesus estava, mas ele ouve a voz do Senhor e diz, que queres que eu te faça? E fica essa pergunta para nós. Não vamos limitar as condições nossas hoje, e não vamos esperar a condição melhorar amanhã para depois servirmos ao Senhor. Que queres que eu te faça? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos
mais o Senhor com o tema Mulher, o que tens feito? O Senhor me fez voltar 20 anos atrás, onde o Senhor me deu uma experiência muito forte na minha vida, em que o Senhor, a minha mãe, ela sempre nos ensinou nos caminhos do Senhor, e quando ela ia para a oração, podia ser de madrugada, a gente ia junto com ela também, ela sempre nos ensinou assim. E quando nós voltamos em 93 para o Brasil, e a primeira vez que a gente foi num culto de missões, e eu nunca tinha visto, porque eu saí do Brasil com 14 anos, nunca tinha visto como que era um culto de missão. E ali eu pude ver o pastor ministrando e falando: tragam sua oferta, seus sapatos, suas, tudo aquilo que você quiser ofertar e traga no altar do Senhor. E ali eu fiquei assim olhando e disse assim: mas para que tudo isso, levar-se as coisas, para onde que vai tudo? Então comecei a questionar, e o Espírito Santo falou comigo: e você vai dar uma oferta de tal valor. E como a gente trabalhava e todo o nosso trabalho era para construir uma casa, uma coisa melhor no Brasil, estudar e ali ficar, Então meu pai falou: então, o último salário de vocês é de vocês, e com isso vocês vão mobiliar o quarto de vocês. E eu fiquei assim, disse: Senhor, é muito, e se eu fazer isso daí eu vou acabar não fazendo quase nada. E daí eu contei para minha mãe, e a minha mãe falou assim: faz o que o Espírito Santo falou para você fazer. Então ela foi lá no banco e chegando lá levamos a oferta ao pastor. E o pastor agradeceu tudo, e depois ficou aquele questionamento no meu coração. Disse: Senhor, mas para que isso? Para que esse valor que o Senhor mandou eu dar? Eu poderia ir orando ao Senhor, e na mesma noite o Senhor me deu uma visão, e até hoje eu trago nitidamente na minha mente, E o Senhor me levou num lugar muito grande, num estádio muito grande, aonde eu vi ali, olhando para baixo, muitas pessoas passando por uma cortina negra, e muitas filas e filas, muitas pessoas mesmo entrando por aquelas cortinas. E daí o Senhor falou comigo, Disse: aquela oferta era para salvar muitas almas que estão indo para o inferno. E eu dali agradeci ao Senhor e venho guardando isso no meu coração há 20 anos. E nunca tinha contado quanto ao meu filho, individualmente, mas nunca tive coragem de contar. E o Senhor, Ele me abençoou com um esposo maravilhoso que ama a missão. Missão está no coração de Deus, está no coração do meu esposo também. Então daí eu pude perceber, eu levantei e agradeci a Deus e soube que aquela oferta não era em vão, Porque fiquei assustada, mas o Senhor na mesma noite me respondeu: vem, Senhor, trazer inesgotável, vem, Senhor, com a glória formidável, vem, Senhor, extinguir o impossível, vem fazer o que é incrível, vem, Senhor, defender-nos na peleja, vem, Senhor, queimar a tua igreja, vem, Senhor, com teu fogo vem queimar, entre nós teus sinais vem operar, enche-nos, toca-nos, cura-nos com poder, vem agir, avivar, restaurar, aquecer, vem com tua unção que despedaça como jugo, anula a diferença e faz ruir os muros, vem guiar, corrigir, confortar, instruir, transformar, queremos te sentir, vem com teus milagres e desfaz as aparências, mostra-nos a glória e traz sobre nós a tua essência. Adora, igreja, adora, Rei, adora o Rei Jesus. Seja agraciada pela sua presença nesta noite. Em nome de Jesus, seja renovado no Espírito de Deus. Agora, fale língua estranha, sinta a presença dEle, sinta a presença do Senhor. A glória dEle está aqui nesta noite. Jesus está voltando. E aí o subtema diz: mulher, o que tens feito? Irmãos, o que nós como igreja temos feito diante desta tão grande promessa da parte
vinda do Senhor Jesus Cristo. Será que nós estamos verdadeiramente fazendo alguma coisa? A possibilidade não mais está nesta terra. Será que temos realmente nos preocupado com este tema, que é um tema muito importante e um tema que tem estado escasso em nossos dias? Porque, irmãos, hoje em dia nós estamos contemplando, dentro do contexto que vivemos, uma teologia, que é uma teologia da prosperidade. Interessante observar, irmãos, que a teologia da prosperidade leva o homem a focar as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. A teologia da prosperidade leva o homem a focar as coisas materiais, as coisas terrenas, as coisas passageiras, e leva o homem a se distanciar, irmãos, desta tão grande promessa, que é a promessa do arrebatamento da igreja. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus, ele te salvou. Jesus, ele tirou você do lamaçal do pecado. Jesus, ele te tirou das trevas. Outrora nós estávamos, irmãos, nas garras de Satanás. Outrora estávamos presos no pecado, mas Deus, através de Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, começou uma obra em nossas vidas, e esta obra deve ser aperfeiçoada, porque o Espírito Santo mesmo é aquele que trabalha para o aperfeiçoamento desta obra, e para que a obra, irmão, seja consumada através do nosso encontro com o Senhor nos céus, com o Senhor na glória. Então nós não podemos focar, irmãos, aleluia, nas coisas passageiras. Não podemos nos prender, irmãos, a este mundo, porque nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo, mas a Bíblia Sagrada diz que a nossa cidade está nos céus. A minha cidade está nos céus, a tua cidade está nos céus, a nossa pátria